Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus, meus irmãos. Nós estamos aqui então para dar continuidade no nosso estudo bíblico, né? No nosso diário espiritual. E eu te convido então a tomar comigo. Nós hoje vamos para o último capítulo do Evangelho segundo São João. Olha que grande graça, né? Nós começamos lá no dia 1º de dezembro, a gente começou a primeira carta de São João. A gente fez a primeira carta de São João, depois nós começamos o Evangelho e nós terminamos o Evangelho hoje. Hoje é somente dia 14 de dezembro e nós já fizemos tudo isso. Olha o quanto nós já avançamos, né? Ter lido o Evangelho segundo São João inteiro é uma graça, é uma grande bênção, né? Que o Senhor nos dá. Então vamos agradecer a Deus por essa graça. Quem pensa assim, não vou ler a Bíblia não, porque é muito difícil, são muitos livros, né? A gente vê que não é bem assim. Nós temos que ter a coragem de começar. Nós começamos no dia 1º de dezembro, no dia 14 de dezembro a gente já está comemorando essa vitória, né? E em breve você vai estar aí comemorando a vitória de ter lido as Sagradas Escrituras todas. Daqui a pouco a gente lê o Novo Testamento todo, né? O que vai ser uma grande graça na nossa vida, não é isso? Aqueles que estão começando agora a fazer seu estudo bíblico, persevere. Vamos firmes, porque na graça de Deus a gente consegue, né? Então vamos rezar para que a gente possa então fazer esse capítulo 21 do Evangelho segundo São João, o último capítulo do Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então lá. Evangelho segundo São João, capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhe eles, também nós vamos contigo. Vamos parar aí um minutinho? O que está acontecendo aqui, né? Vocês lembram lá de ontem, né? Onde a gente já estava ali após a ressurreição de Cristo, né? Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia aparecido para os apóstolos, já tinha se colocado no meio deles. Ontem a gente vê Jesus dizendo a paz esteja contigo, soprando sobre eles e dizendo recebei o Espírito Santo. A gente vê Jesus diante de Tomé, que tinha duvidado, e ele fala com Tomé, põe teu dedo aqui. Tomé faz aquela grande profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. E ele diz que felizes somos nós, né? Porque acreditamos dentro desse contexto. Mas lembrando aqui que os apóstolos, os discípulos, eles ainda estavam meio sem entender o que estava acontecendo, né? E eles ainda estavam abalados pela paixão e morte de Jesus. Eles ainda estavam assimilando essa questão da ressurreição a isso. Não era claro para eles como é claro para nós, né? A realidade deles ali ainda estava obscurecida, vamos dizer assim. E aí, pensa no que é, gente, viver 3 anos com Jesus, levantar com Jesus e dormir com Jesus, e durante o dia passar o dia com Jesus, e ver Jesus fazendo os milagres, estar ali com Jesus em tudo aquilo que ele fazia, acompanhar o ministério do Mestre, aprender do Mestre, escutar os discursos dele. Então aquela vida intensa, 3 anos de atividade intensa ao lado de Jesus. E de repente essa atividade para. Do dia para a noite acabou, parou. Porque eles seguiam Jesus, eles iam fazer o que agora? Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que eles poderiam fazer. Só depois da vinda do Espírito Santo, que o Espírito Santo deu entendimento para eles, que agora eles eram os continuadores da missão, e a igreja de Cristo estava sendo ali iniciada. Mas até então, logo aqui depois que tudo isso aconteceu, da paixão, morte e ressurreição, eles estavam perdidos, né? O que nós vamos fazer agora? E aí, dentro desse contexto,
é que a gente vê que eles estavam ali todos juntos, junto ao lago de Tiberíades, né? Que era o lugar onde a maioria deles ficava, eles eram pescadores, e Pedro diz, vou pescar. Não sei mais o que fazer, o que eu sei fazer é o que eu fazia antigamente, porque o que eu fazia nos últimos 3 anos da minha vida era acompanhar os passos do mestre. O mestre não está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para minha vida velha, eu vou voltar a pescar, vou voltar a fazer aquilo que eu fazia sem o mestre antes. E responderam então eles, também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus, amigos, tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele, lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, pois estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus, trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Vamos dar mais uma paradinha aí, gente. Primeiro, a gente vê que eles estão ali ao redor de Pedro, né? Vamos lembrar do que Jesus falou para Pedro? Tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Pedro, ele era ali referência para aqueles homens. Não estava mais o mestre. Mas por mais que Pedro estivesse tão perdido quanto eles, Pedro já era uma referência para eles. A voz de Jesus já ressoava no ouvido daqueles que estavam ao redor de Pedro. Pedro demorou para acreditar em si mesmo. Os seus amigos, os discípulos de Jesus, os primeiros que estavam ali com ele, acreditavam mais nele do que ele mesmo. Por quê? Porque ele havia negado 3 vezes. Não é? Pedro estava abalado não somente por aquilo que Jesus tinha passado, mas Pedro estava abalado pela sua tríplice negação. Mas então, o discípulo amado vê aquele homem e fala, é o Senhor. E Pedro então pula na água, né? Se cinge, pula na água e já vai em direção ao Senhor. Os outros vêm vindo no barco, Pedro impetuoso sempre, né? E aí no versículo 11 vem dizer que subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra. Mais uma vez, Pedro assume esse protagonismo, percebeu? Nós estamos falando aqui da barca de Pedro, lembrando que quando a gente diz da barca de Pedro hoje, no nosso contexto, a gente entende que a barca de Pedro é a igreja. A barca de Pedro é a igreja. E Simão Pedro sobe de novo para o barco. Ele não precisava ter subido, ele já tinha descido, já tinha nadado, fosse lá conversar com Jesus. Mas não foi isso que ele fez. Ele então toma a iniciativa e puxa a rede para a terra. Né? Mostrando aqui mais uma vez, confirmando o ministério petrino, né? Confirmando o ministério de Pedro, o papado, né? Pedro, que é o primeiro papa. E diz que essa rede ela estava cheia de 153 peixes grandes, que era o número de peixes catalogados na época ali no lago de Tiberíades, que é o Mar da Galileia, é a mesma coisa. Então, naquele lugar tinham 153 peixes catalogados e a rede puxou 153 grandes peixes para dizer que a igreja vem abarcar a todos. Para dizer que quando a igreja lança as redes, ela lança as redes no mundo e ela deseja alcançar todos os homens. Através do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo para Jesus, né, esses homens.
Aí vem falar da missão da igreja. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu, que é a mesma realidade da túnica de Jesus, que era tecida de alto a baixo e que não foi rompida ali. Da mesma forma que essa rede não se rompe, vem dizer que a igreja ela não se rompe, que a igreja ela é indivisa. Por isso nós dizemos que ela é una. A igreja una, a unidade da igreja, una, santa, católica, apostólica, romana. Essa unidade da igreja, por isso a rede não se rompe. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhe deu. Do mesmo modo, o peixe. Esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus se perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Os estudiosos bíblicos, nos ensinam que lá na origem bíblica, na linguagem original da Bíblia, Jesus pergunta para Pedro com o termo ágape. Esse amor de doação, esse amor de entrega, como o amor de Deus por nós, de uma doação total. E Jesus perguntava para Pedro: Pedro, tu me amas com esse amor, ágape? Mas Pedro não responde com ágape, porque aqui a gente está tudo traduzido como ama, porque a palavra amor é uma só, para falar de todos os amores, o amor filia, que é esse amor de amigo, o amor eros, homem e mulher, e o amor ágape. Para nós é tudo amor, numa palavra só, por isso é traduzido como amor, mas para eles não. Tinha esses três termos e Pedro responde com o amor filia, com o amor de amigo. Pedro, você me ama com amor ágape? Senhor, tu sabes que eu te amo, que tu és meu amigo, que eu te amo com um amor filia. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Amas-me com amor ágape, Pedro? O Senhor sabe, Senhor, que eu sou teu amigo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe então pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E os estudiosos dizem que quando Jesus pergunta esse terceiro, amas-me, Jesus desce a condição de Pedro. E ele diz então: você me ama com amor filia, Pedro? Você é meu amigo? Ele desce ao amor de Pedro, na condição que Pedro tinha de amar Jesus. Então Pedro responde: onde estamos? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então, a igreja também nos ensina, que essa tríplice pergunta de Jesus, por que Jesus perguntou 3 vezes, meu Deus? Podia perguntar uma vez só, E a igreja entende, muitos daqueles que estudaram também e que buscaram ali de Deus, entender esses versículos, vem dizer também dessa tríplice negação de Pedro, que aqui vai ser redimida por Jesus. Pedro negou 3 vezes e agora Jesus pergunta 3 vezes para redimir Pedro, Para redimir Pedro. Pedro precisava ser redimido, Para ele mesmo, Para ele mesmo. Ele precisava se perdoar daquela tríplice negação. Pedro precisava se perdoar. Por isso Jesus pergunta 3 vezes e Jesus confirma 3 vezes para ele: apacenta os meus cordeiros, porque Jesus já tinha constituído Pedro como essa pedra sobre a qual ele fundaria a igreja. E ele continua então: no apacenta as minhas ovelhas 3 vezes. Em verdade te digo, quando eras moço, mais moço, cingias-te e andavas onde queria. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Então, ao mesmo tempo, Jesus, quando ele diz isso, ele diz assim: Pedro, realmente, você me ama com amor de amigo. Você é meu amigo. E você me ama com amor filia. Mas vai chegar um tempo na sua vida, Pedro, que você vai me amar com amor ágape.
a ponto de dar a sua vida por mim. Meu Deus, que maravilha, né? Que o Senhor nos conduza a um amor mais perfeito, né? E depois que de assim ter falado, acrescentou, segue-me. Gente, eu fico profundamente emocionada com esse evangelho. Se coloca no lugar de Pedro, você também. Eu já estaria chorando baldes aqui. Na segunda vez que Jesus perguntou, amas-me? Eu já estaria chorando baldes. Quem me conhece sabe que é verdade. Eu estaria chorando baldes no segundo amas-me de Jesus, né? E agora pensa, depois que Jesus vem redimir Pedro com essa tríplice pergunta, depois da tríplice negação, Jesus vem falar com Pedro que ele um dia vai amar com amor ágape, a ponto de dar a vida por ele. Porque quando diz assim, olha, por essas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, gente, né? Como nos ensina a tradição da igreja. Quando Pedro foi, então, entregar a vida por Cristo, no tempo de perseguição ali, já, e que foram crucificar Pedro, ele falou, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, crucifica-me de cabeça para baixo. Nossa, é isso, não dou conta nem de falar. E depois de assim ter falado, acrescentou, segue-me. Gente, lá no início dos evangelhos, Jesus diz o que para Pedro e para os apóstolos? Jesus diz, segue-me. Jesus já disse esse segue-me 3 anos antes, né? Quando ele começou a escolher os 12 apóstolos, ele disse, segue-me para Pedro. Mas Pedro desacreditou de si. Como nós muitas vezes nos desacreditamos de nós. E então Pedro, depois de toda aquela convulsão interior de Pedro, depois de tudo que aconteceu, depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo, Pedro estava ali perdido. Jesus faz tudo isso e Jesus diz para ele de novo, segue-me. Vamos começar de novo, Pedro. Vamos começar comigo, Pedro. Eu te dou a graça de recomeçar. Eu não sei se Jesus precisa falar segue-me para você nesse dia de novo. É interessante isso, né? Mas às vezes a gente precisa escutar um segue-me de novo de Jesus, né? Às vezes a gente está caminhando e a gente se perde no caminho, nós somos seres humanos, né? Nós nos perdemos no caminho. E Jesus olha de novo para nós. Jesus nos conhece, Ele sabe o nosso chamado, Ele vai lá no nosso chamado. Ele vai lá na raiz da nossa vocação. Apacenta os meus cordeiros. E Ele então diz para nós, segue-me. Tem uma música que sempre me chamou muita atenção, né? Não me chamou muita atenção, não. Jesus sempre falou muito comigo nessa música. Sempre falou muito comigo, muito profundamente. E a música diz, alguém chama. Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para o mudo e o que ele me diz? Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Ai, gente, né? Toda vez que Jesus fala isso comigo, né? Toda vez que Ele falou isso comigo ao longo da minha história. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Vem me seguir. Que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender por que é bom. É bom seguir, né? O Senhor diz para mim, para você nesse dia, segue-me. Voltando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. Aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia e lhe dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Quando São João vai falar dele mesmo, ele fala desse jeito, né? Aquele que Jesus amava, né? Também é muito bom ser São João, né, gente? Ser o discípulo amado, se saber amado pelo Mestre. Nós também queremos ser João, né? Nós nos encontramos em Pedro aqui, mas quando João diz que ele é o discípulo amado, a gente quer se encontrar nele também. Não é?
Vendo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este, que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso um boato entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Então eles diziam que João não ia morrer. Ele realmente foi o último, né? Quase que parecia que ele não ia morrer mesmo. Que São João foi o único que não morreu mártir e que viveu mais tempo. Por isso que o evangelho dele é o último. Ele é o escritor do Apocalipse. Ele foi escrever essas coisas bem depois, né? Mas Jesus não disse não morrerá. Mas que te importa se eu quero que ele fique assim até que eu venha? Esse é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho, né? Então esse é o discípulo, João, que escreveu essas coisas, o Evangelho segundo São João, e é digno de fé seu testemunho. Versículo 25, maravilhoso, que vem mais uma vez nos impulsionar, nos mostrar a tradição da igreja, a sagrada tradição. Está tudo escrito, Charlene? Tudo está nas Sagradas Escrituras? Não. E aqui a Bíblia diz que não está tudo nas Sagradas Escrituras. Versículo 25. Jesus fez ainda muitas coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então foi necessário que a Sagrada Tradição fosse levando muito mais, para que esse muito mais chegasse a nós, não somente por aquilo que está escrito, mas pela tradição oral da igreja, né? Bendigamos o Senhor por essa graça. A gente terminar o Evangelho de São João com esse capítulo 21, é quase ser arrebatado num carro de fogo. Vamos agradecer a Deus por essa passagem, meu Deus do céu, e por nós estarmos terminando o Evangelho segundo São João. Gostei tanto de ler e de meditar o Evangelho segundo São João com vocês, que eu gostaria de lê-lo de novo antes de passar para o Evangelho segundo São Marcos. Mas eu não vou fazer isso não, porque a gente precisa, né, dar continuidade. Mas gostaria, para falar bem a verdade, que foi maravilhoso, não é verdade? Eu queria que você curtisse o vídeo, compartilhasse, né? Comenta aí pra gente, comenta se você está gostando do estudo, faça um comentário aí nos vídeos que você for assistindo, né? Se tiver alguma pergunta, coloca aí, se tiver alguma palavra que você queira colocar, algo que te chamou a atenção, como é que tem sido essa experiência para você, coloca aí pra gente nos comentários, né? Que vai ser muito importante para nós. Acredite, isso é muito importante, a gente consegue perceber que nós estamos unidos, que nós estamos caminhando juntos na Palavra de Deus, né? Então vamos lá. Eu encontrei aí nesse Evangelho promessa lá no versículo 23, no versículo 21 eu encontrei ordem. Não, mentira, eu estou olhando o capítulo 20, gente. Vamos voltar aqui, eu estou no capítulo 21. Eu encontrei uma ordem aí, lá em lançai a rede do lado direito da barca. Lá no início do versículo 6, capítulo 21, versículo 6, encontrei aí uma ordem. Não sejais, não, esse aqui foi de ontem, gente. Estou emocionada, estou pulando para o de ontem também. Então é isso, né? Ordem também no versículo 16, aí, todo o versículo 16, né? Cada apacenta meus cordeiros aí, né? Que Jesus falando para Pedro é uma ordem. Jesus foi dando uma ordem para ele: apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Tem 3 vezes essa mesma ordem aí, segue-me, né? Segue-me é uma ordem também, no final do versículo 19. Então eu só encontrei ordem nessa palavra. Agora, mensagem de Deus para mim e como aplicar em minha vida, não, dá um texto, não, dá um livro, hein? Mas não precisa escrever um livro não, só se Deus te inspirar. Fora isso, vamos firme na palavra de Deus, né, gente? Fenomenal, fenomenal. Eu quero agradecer a Deus pela graça de termos lido e meditado junto o Evangelho segundo São João. Eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que têm feito com a gente. Eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que têm tido coragem de fazer esse estudo bíblico, de perseverar, de continuar. Se você perdeu os vídeos, né, anteriores, gente, está tudo lá no nosso canal do YouTube, Renovados em Cristo, Recri. Então entra lá, pega os últimos vídeos. Eu comecei a pegar um pouquinho mais pra frente, Arlene, como é que eu faço? Então volta lá, tá tudo lá, gente. Volta lá, vai fazendo com a gente, né? Para a gente poder acertar o passo aí. Vamos firme na palavra de Deus, gente, porque
é uma maravilha, é uma grande graça que o Senhor dá para nós, né? E vamos nos consagrar aqui ao Imaculado Coração de Maria, para que ela nos ajude a sermos fiéis à palavra de Deus, assim como ela foi fiel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos através desse vídeo e o nosso coração vai continuar unido no mesmo propósito. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.